Amém, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos ler e desfrutar um pouco da quarta-feira. E para começar, vamos ler o versículo de oração, que é Marcos 16, 7, que fala: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. O título da leitura é O Processo de Transformação Realizado pelo Espírito. E a gente continuar, a gente vê que logo no começo a gente já vê sobre a valentia de Pedro e o amor que ele tinha para o Senhor. E como muitas vezes isso nos afeta também. Amém? Como a gente vê em João 13, onde Pedro prometeu ao Senhor que estaria com ele e, caso fosse necessário, daria até a sua própria vida. Mas mais tarde ele acabou negando o Senhor 3 vezes. E isso tem muita relação com o processo de transformação e o que o trabalhar do Senhor em nós, né? Como o Senhor ele quer trabalhar na gente. No segundo parágrafo, a gente vê em João 18, né? Sobre a valentia de Pedro, sobre a sua coragem, mas que no final ele acabou fugindo. E como a gente também é assim, muitas vezes a gente está naquela valentia, aquela sede, mas a gente acaba fugindo em decorrência de um momento de tribulação, de provação. Mas a gente entende que isso acontece porque o Senhor quer trabalhar em nós. E isso é necessário para nós, amém? Como a gente vê mais à frente aqui. Em muitos momentos a gente pode se tornar valente, corajoso, mas a tendência natural do ser humano é primeiro preservar a própria vida. Portanto, não confie em seu homem natural. Essa tribulação, provação, o Senhor nos dá para que a gente não tenha que confiar no nosso homem natural, mas que a gente confie somente nele. Amém? Por isso que a gente entende também que as epístolas de Pedro, elas trabalham muito sobre esse quesito de tribulação e provação. Vamos ler aqui, né? Que fala: Por isso Pedro fala tanto em tribulações e provações, repetindo em suas cartas, que todos nós, sem exceção, precisamos dela para ser transformados em pedras adequadas para a transformação. Amém? Bom, e a gente entende que a gente precisa desse tipo de provação para a gente receber o trabalhar do Senhor. Porque a gente pode estar vivendo um momento muito bom, um momento de tranquilidade, está tudo dando certo. E aí vem esses momentos de tribulação e a gente não entende por que isso está acontecendo com a gente. Mas é o trabalhar do Senhor. Ele querendo nos lapidar como uma pedra mesmo. Nós sendo então pedras brutas, enquanto o Senhor ele quer trabalhar na gente. Ele quer nos lapidar de acordo com a sua mão. Amém? Como a gente volta de novo ao versículo a leitura de oração, que mesmo no momento que a gente não se acha importante, que a gente esteja naquela tristeza, que a gente acha que a gente foi realmente deixado pelo Senhor, a gente foi esquecido pelo Senhor, Ele volta e nos consola, e a gente vê que Ele sempre vai estar conosco. Amém? Como volta aqui no versículo de oração. Pedro naquele momento estava triste, isolado, realmente achando que já acabou ali para ele. Mas quando a gente lê o versículo que ele foi chamado a Pedro para ir à frente, a gente vê que o Senhor está nos chamando também, independente do momento que a gente está. Amém? Como a gente vê aqui no último parágrafo, quando fala: quando aparentemente não temos mais qualquer serventia, é nesse momento que ele nos chama e reafirma querer usar-nos. O Senhor ainda quer usar-nos, mas para isso Ele precisa transformar-nos e trabalhar em nós. Você lhe dá a permissão? Amém?